Pronto, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um esplendoroso encontro da nossa disciplina Projeto e Design de Interfaces. E aí estamos reunidos aqui neste momento para dar prosseguimento à nossa discussão acerca do universo aí da prototipação. Na aula passada falamos sobre os nossos wireframes, que meio que são rabiscos aí da nossa interface, coisas que qualquer pessoa pode muito bem fazer, não é algo limitado à nossa profissão, os UX/UI designers. Entretanto, se qualquer pessoa for rabiscar uma interface, nós temos aí a tendência de que esse rabisco não fique tão adequado quanto o rabisco de uma pessoa qualificada para isso, certo? Então, esse foi o tema da nossa aula passada. Falamos sobre esses nossos rabiscos que dão uma ideia inicial sobre a nossa interface, sobre esses processos voltados aí à prototipação. E aí, a nossa aula de ontem foi um preparo para a aula de agora, a aula de hoje, no qual nós iremos finalmente abordar um dos conceitos-chave aqui da nossa disciplina, que é a respeito aí da prototipação, certo? Então, sem mais delongas, vamos aí direto ao assunto, direto ao que realmente importa, que é falar sobre o universo da prototipação, certo? E aí, para poder falar sobre isso, vamos imergir aqui em um cenário no qual vocês fazem parte de uma equipe que está participando do projeto de um aplicativo de pagamento, certo? Imagina aí qualquer aplicativo de pagamento famoso que vocês conheçam, PicPay, PayPal e outros tantos aí que nós temos em vigor no mercado de software, certo? Então, digamos que você agora faz parte da equipe responsável por gerir um projeto de um desses aplicativos aí de pagamento, certo? E aí também vamos imaginar aqui dois cenários. O primeiro deles, olha só, o time ele gerou ideias e desenvolveu o projeto sem nenhum tipo de pesquisa, protótipo ou teste. Ou seja, tiveram essa ideia, vamos criar aqui um aplicativo de pagamentos, beleza. Não fez nenhum planejamento. E aí levou esse projeto para frente, desenvolveu ele, e aí no momento em que esse projeto foi lançado, quando ele enfim foi concluído e disponibilizado aí aos clientes, aos usuários, o que os usuários, o que as pessoas que estavam utilizando esse software evidenciaram? Elas começaram a baixar e perceberam que o funcionamento não era conforme especificado, ou seja, algumas coisas estavam meio que erradas. O problema aí anterior que nós tivemos agora há pouco, em que o botão não estava funcionando, isso foi algo aí que os nossos usuários encontraram nessa aplicação. Opa, estou clicando nesse botão, não está acontecendo nada. Opa, eu não estou conseguindo aqui redimensionar a tela, falando aqui por conta própria, o que aconteceu agora há pouco comigo. Opa, estou aqui mexendo nessa opção, não está acontecendo nada, enfim. Então foram encontradas falhas, problemas de diversas complicações. E aí é óbvio que os clientes, os usuários, perdão, dessa aplicação refletiram todos esses problemas nas avaliações do seu software lá na Play Store. Digamos aí que vocês fizeram um aplicativo, certo? E aí, olha só, vocês trabalharam aqui na PagCerto, uma plataforma completa aí de pagamentos, o mesmo princípio, a mesma temática que eu fiz com que vocês imaginassem agora há pouco, e aí digamos que vocês desenvolveram esse projeto aqui, certo? Olha só, o que nós temos nesse projeto? A mesma temática que foi abordada. Entretanto, algo salta aos nossos olhos. Olha só, o que chama aqui a atenção na interface sem ser os elementos principais dessa aplicação? Temos algo aqui que está evidenciando a avaliação desse software. Olha só como ela está baixa. Ela tem aqui quase 3 estrelas, essa aqui não está completinha, tem quase 3 estrelas de 5. Isso é uma avaliação que reflete determinados problemas aí na sua aplicação, certo? E aí, olha só que preocupante. As notas negativas, as avaliações negativas aqui com 1 estrela apenas, são superiores às avaliações máximas, em que trazem elogios aí à sua aplicação. Ou seja, de todas as 366 pessoas, afinal, isso aqui é um aplicativo não tão conhecido ainda, de todas as 366 pessoas que avaliaram a sua aplicação, a maioria mesmo, deu uma nota negativa. Então, eles apontaram lá uma série de problemas. Esse botão aqui não está fazendo o que eu esperava. Opa, essa interface aqui
tá meio confusa. Opa, tem algum problema aqui, alguma coisa tá errada, enfim. Isso fez com que as pessoas se sentissem lesadas, fez com que as pessoas se sentissem frustradas, causou uma série de sentimentos negativos. Pense aí na experiência do usuário e essas pessoas decidiram refletir isso com as suas avaliações lá na Play Store. Então você trabalhou nesse projeto que não teve planejamento, não teve todo o cuidado necessário, nem sequer teve uma preocupação aí com as etapas aqui da nossa disciplina relacionadas aí à prototipação, experiência do usuário, usabilidade, acessibilidade, comunicabilidade, enfim, não teve nenhuma preocupação com nada disso. Então, no final do projeto, aí, quando o seu projeto ele, enfim, foi lançado, disponibilizado aos usuários, os usuários evidenciaram uma nota negativa, uma avaliação muito abaixo do que era esperado. E aí, pergunta óbvia, pessoal, é isso aqui o que vocês querem no futuro? Querem trabalhar em um projeto que venha ter uma nota negativa dessas? Não, jamais. Aí, como o Emanuel acabou de evidenciar. Vamos agora imaginar um cenário contrário a tudo isso. Vamos fugir dessa catástrofe. Afinal, vocês estão aqui nessa disciplina sob a minha tutela e eu estou me responsabilizando de evitar que no futuro vocês venham trabalhar em projetos que tenham uma avaliação tão negativa dessas. Então, vamos imaginar o melhor cenário. Olha só, então, para desenvolver esse mesmo projeto, agora o time pesquisou, idealizou, criou o protótipo e validou com os usuários. Opa, olha só, já temos um planejamento, já temos a prototipagem e já temos a validação da nossa prototipagem. Então, anteriormente ao lançamento do nosso projeto, então tudo isso já ocorreu. Então, por debaixo dos panos, assim, digamos, já foi criado o protótipo, já foi testado com os usuários já validaram e todos os problemas encontrados aí já foram corrigidos antes do lançamento do produto. Então, o resultado alcançado mediante todas essas etapas foi um produto com confiança e consistência. Isso é óbvio. Se você teve todo esse planejamento, teve todo esse cuidado, teve toda essa validação, criou os protótipos da forma que os usuários querem. Então, é óbvio que o seu produto vai ter confiança, vai ter credibilidade, vai ser consistente. E aí, quando os usuários baixaram, tal qual no problema anterior, eles viram que ao seu dispor estava um produto muito bom e decidiram refletir uma avaliação positiva aí para o seu produto. Então, olha só, agora já pegando algo já consagrado, por exemplo, o PayPal, notem que as avaliações do PayPal são bem superiores ao aí do seu concorrente, lá o PagCerto. E aí, o que nós temos? Temos aqui a maioria de votos positivos, de notas positivas, e aqui uma minoria bem relevante, não vou dizer bem relevante, né? Mas algumas notas aqui que evidenciam alguns probleminhas aí que podem ser corrigidos, certo? Então, olha só, diferente do cenário anterior, em que as avaliações negativas superaram as avaliações positivas, temos aqui o inverso, avaliações positivas superando e muito mesmo as avaliações negativas, certo? Pronto. Vocês podem estar se perguntando, tá, professor, você pegou um projeto não tão conhecido e um projeto já conhecido. É óbvio que isso vai ser meio tendencioso, de fato. Mas imaginando que você que tem ideias mirabolantes na mente, vai desenvolver algo aí, tal qual vocês fizeram agora no nosso último milestone, pensaram em uma ideia mirabolante, vocês sabem que o mercado de software já tem, assim, aos montes, várias aplicações. E já sabemos que no nosso universo das interfaces, vocês nunca irão criar algo, eu não vou dizer nunca, mas vocês muito dificilmente irão criar algo que venha a ser 100% inovador, algo que não tenha sequer 1% de inspiração em alguma coisa que já exista aí no mercado. E aí, se tem alguma inspiração, se tem alguma semelhança, é óbvio que essas aplicações se caracterizarão como seus concorrentes. Beleza? Então é isso aí o que eu estou evidenciando. Tivemos esse projeto com a mesma temática, entretanto, não teve esse planejamento adequado aqui para a nossa disciplina, e aí é óbvio que os usuários refletiram tudo isso. As avaliações aí foram negativas, o projeto aí tendeu
ao fracasso, possivelmente, ou os devs, todo o time está há dias sem dormir direito, preocupado em resolver todos esses problemas, uma catástrofe total. E aí é óbvio que, conforme o nosso amigo Emanuel falou, eu não quero que ninguém jamais se encontre um projeto dessa natureza, beleza? Todos vocês são competentes, estão aqui sob a minha tutela, estou falando sobre tudo isso para evitar que no futuro vocês se deparem com algum projeto que não tenha nenhum planejamento e queiram prosseguir com ele. Se vocês encontrarem isso, se depararem com um cenário desse tipo, vocês já sabem muito bem a solução para esse problema, já tem todo o aparato aqui teórico para lidar com tudo isso, então espero que, caso você se encontre nessa situação, vocês consigam revertê-la e conseguir avaliações tão positivas quanto aqui dessa aplicação que eu estou mostrando para vocês aqui nesse momento. Beleza? E aí, olha só, esses dois cenários que eu discuti aqui agora são coisas bem rotineiras aí no mercado de software. Como eu disse, nenhuma ideia vai ser. Muito dificilmente, eu estou com isso na minha mente. Muito dificilmente alguma ideia vai ser 100% inovadora, certo? Como no mercado de software, eu sempre brinco que nada se cria, tudo se copia. De fato, isso se figura. A gente já tem tanta coisa, já temos tantas funções, já temos tantas praticidades, assim eu diria, que é muito difícil que algo venha a ser 100% inovador, que não tenha referência em nada mesmo que já exista, que venha a ser tão inovador aí quanto foi, deixa eu ver aqui, alguma coisa que foi bem, pronto, tão inovadora quanto o que foi aí com o Snapchat, que o Snapchat foi o precursor aí dos stories, nenhuma aplicação tinha aquilo, eles criaram, foi algo inovador, certo? Então é bem difícil que daqui para frente surja algo assim. Beleza? Eu não vou dizer que é impossível, afinal, não posso chegar a esse ponto de afirmar isso, mas é bem difícil que venha ter alguma coisa muito inovadora aí no mercado, mediante as coisas que a gente já tem aí aos montes, beleza? Então, olha só, o primeiro cenário aí que nós vimos lá do aplicativo PagCerto representa o dia a dia de muitas empresas que acabam tendo prejuízo no final de um projeto sem saber o que deu errado. Pessoal, isso é muito possível, porque olha só, eles pecaram no básico, não fizeram um planejamento adequado, e esse planejamento, talvez tenham feito um planejamento bem precário, e nesse planejamento não levou-se em consideração os aspectos aqui da nossa área, que visam garantir o desenvolvimento aí de um produto qualificado e apto para ser usado pelos usuários, certo? E aí é óbvio que se não teve esse planejamento ou se teve o planejamento que desprezou os aspectos aqui da nossa área, isso resultou em uma perda de tempo e dinheiro. Pessoal, perder tempo e dinheiro é algo muito prejudicial para um projeto de software. Você já sabe aquele velho ditado: tempo é dinheiro, e de fato, isso na vida real acaba se figurando tão fortemente que você sente isso na pele. Talvez você não venha a ter esse prejuízo, mas esse prejuízo vai refletir no seu salário, vai refletir na sua jornada de trabalho, vai refletir nas cobranças que você vai ter ao longo aí do seu emprego, enfim. Então, projetos que têm esses prejuízos, prejuízo de tempo e dinheiro, vai também refletir, vai também respingar nos componentes aí desse projeto. Então, as pessoas irão ter que trabalhar mais, podem ter algum tipo de decréscimo no seu salário para compensar o prejuízo financeiro aí que a empresa teve. Enfim, então possa ser aí que vocês se deparem com isso no futuro e percebam na prática, infelizmente, que terão que trabalhar por várias horas extras para compensar tudo aí o que ocorreu, ou vão ter um decréscimo no seu salário, ou pode ser que até, infelizmente, venham a ser demitidos, certo? Então, uma catástrofe aí total. Beleza? O nosso segundo cenário, o cenário aí do PayPal, uma aplicação já tão conhecida, nós vimos que as chances de sucesso aumentam drasticamente. Por quê? O projeto aí do PayPal teve todo um planejamento, teve uma grande equipe por trás, teve sim profissionais da área de UX/UI design que fizeram a prototipação, fizeram pesquisas com os usuários,
validaram, fizeram correções, ainda fazem melhorias, é tanto que um projeto nunca morre, nunca pensem que após entregar um projeto de software, opa, terminei aqui a minha aplicação, então agora eu vou sentar na cadeira, eu vou ficar de braços cruzados e pronto. Não, pessoal, nunca. Uma aplicação nunca morre, a menos que você atire lá do servidor onde ela está hospedada e viabilize o acesso à sua aplicação. Por que uma aplicação nunca morre? Porque as pessoas sempre irão encontrar erros, sempre irão sugerir melhorias, manutenções sempre serão necessárias, novas funcionalidades sempre virão, enfim, ou talvez a sua aplicação tenha que se adequar às novas tecnologias, enfim, então uma aplicação ela nunca morre, a menos que você a retire do servidor e viabilize o seu acesso. Fiquem com isso em mente. Beleza? Ok, então quando nós temos esse planejamento, as coisas tendem ao sucesso, tendem aí ao melhor cenário. É o mais óbvio, é o que faz sentido, acredito eu, aí na mente de vocês, beleza? E aí eu trago aqui só uma reflexão de algo bem interessante, com uma certa referência aqui para a temática da nossa aula, que é o seguinte: fale rápido de forma barata, fale constantemente, fale de uma maneira que não mate você. Pessoal, a primeira aplicação, PagCerto, ela falhou de uma forma que matou a aplicação. Por quê? Eles tiveram esse feedback dos usuários após a aplicação ter sido lançada. Então, isso matou a aplicação. A aplicação já ficou com uma visibilidade negativa. As pessoas que fizeram uso já tiveram uma visão negativa, muito dificilmente voltarão a utilizar. A aplicação perdeu credibilidade, confiança, enfim. Então, isso matou o projeto. Por mais que eles venham a corrigir todos os problemas e agora criar uma aplicação impecável, eles terão um longo caminho a percorrer para reconquistar a confiança aí dos seus usuários. Então, eles falharam de uma maneira que matou o projeto. Agora, no PayPal, eles também falharam, afinal, deixa eu até voltar aqui, olha só, eles também falharam, o sucesso, o projeto não é um tremendo sucesso, 100% de sucesso. Não, se fosse 100% de sucesso, não teríamos aqui essa taxa bem considerável de avaliações negativas, ou até as outras avaliações aqui que refletem alguns problemas também na nossa interface, nas nossas funcionalidades. Não tem como o projeto ser todo, não vou dizer que não tem, né? Eu estou com isso de analisar, mas é muito difícil que um projeto ele venha ter 100% de sucesso, que ninguém encontre nenhuma falha, que todo mundo goste, que o projeto seja assim impecável. Não, os usuários, eles têm olhos muito mais minuciosos do que nós, desenvolvedores e profissionais da área de design, muita coisa acaba passando percebido. A gente, muitas vezes, acabamos olhando para o que criamos com uma visão de carinho. E essa visão de carinho, porque afinal foi algo que leva a nossa identidade, algo que leva o nosso trabalho, algo que leva o nosso suor, a gente acaba tendo essa visão mais sensível, eu diria, do que as pessoas que utilizarão, que terão uma visão muito mais severa. Ah, qualquer probleminha. Opa, essa vírgula aqui está errada. Opa, essa palavra aqui está faltando acento. Qualquer probleminha, qualquer deslize pode ser motivo para refletir alguma avaliação negativa dessas aqui, beleza? Então, isso aqui, essa falha do nosso Seth Godin, que é um dos entusiastas aí também da área de design, enfatiza que você tem que falhar de uma maneira que não mate você. O PagCerto falhou de uma maneira que matou, porque só teve feedback depois de ter lançado a aplicação. Já o PayPal não, teve esse feedback antes de lançar a aplicação e após lançar a aplicação também recebeu um feedback negativo, além da grande parcela de feedbacks positivos, recebeu esses feedbacks negativos, mas eles foram insuficientes para matar de vez a aplicação. Não prejudicaram, não fizeram com que a maioria das pessoas tivessem uma visão negativa, a ponto de nunca mais quiserem utilizar o PayPal, certo? É tanto que essa aplicação já é bem conhecida, várias lojas utilizam, enfim, então isso demonstra o sucesso dessa aplicação. Então fiquem com isso aqui em mente, vou até repetir, fale rápido de forma barata, fale constantemente e fale de uma maneira que não mate você. Então fiquem
com essa citação em mente, porque ela vai ser um dos termos-chave aqui de toda essa aula, beleza? Então, a citação de Sete é praticamente o lema aí do Vale do Silício. Todos aqui conhecem o Vale do Silício, acredito que muitos aí tenham vontade de algum dia alcançar o sucesso, o ápice da sua carreira profissional e trabalhar lá no Vale do Silício, enfim. Então, esse é um dos lemas lá do Vale do Silício, certo? Falhar de uma maneira que não venha matar você. E aí, isso enfatiza que o ideal é que você fale em um momento no qual isso não represente um grande prejuízo. É isso que aquela citação representa, certo? Porque quando você tem um grande prejuízo em um projeto de software, a tendência é que esse projeto venha ao total fracasso é enorme, enorme mesmo, certo? Porque vão ter que ter horas extras de trabalho, prejuízo financeiro vai ser enorme, as pessoas ficaram infelizes, o projeto vai ficar com a visão negativa, enfim. Então, a curva aí de fracasso vai ser muito maior do que a curva de sucesso, beleza? E aí, o que, que nós temos em mente? Temos que aprender ao máximo com as nossas falhas. Isso significa que vocês não podem falhar em nenhum momento? Não, vocês podem falhar. É até bom falhar, porque a falha revela lacunas que precisam ser preenchidas na nossa aplicação, problemas que precisam ser corrigidos para que a nossa aplicação venha alcançar o patamar de impecável. Então, a gente só consegue alcançar isso com as nossas falhas, com as nossas falhas, beleza? E aí, o surgimento da engenharia de software, afinal, a nossa área também surgiu mediante os esforços da engenharia de software. A engenharia de software levou à criação de muitos modelos de processos de software, certo? Acredito eu que vocês já tenham pago a disciplina de engenharia de software. Para quem for seguir carreira aí na área da engenharia de software, talvez já tenha pago a disciplina processos de software. Enfim, o que eu quero enfatizar é o seguinte, que a engenharia de software propôs uma certa ordem ao caos vigente aí que nós tínhamos há alguns anos atrás com a área de desenvolvimento de software, em que não se tinha essa preocupação com planejamento. Os projetos só eram desenvolvidos sem um planejamento. Na verdade, a maioria dos projetos eram desenvolvidos sem ter um planejamento prévio de tudo isso. Então, os devs só sentavam lá na sua cadeira, aquele famoso hacker de filme, colocava o seu capuz preto, apagava todas as luzes, deixava a tela escura e com a fonte verde e começava a apertar vários botões aí na tecla e criar um programa sem nem ter ideia do que ele está fazendo. Isso era o que ocorria, pessoal, até pouco tempo atrás. Não se tinha essa preocupação com planejamento. E aí todos os problemas que acarretaram da falta desse planejamento fizeram surgir a área da engenharia de software. E aí, dentro da área da engenharia de software, afinal, não vou falar dos aspectos dessa área, porque fogem aqui da competência da nossa disciplina. Dentre aí, as áreas da engenharia de software, surgiu um modelo de processo de software muito relevante aqui para a nossa área. E esse modelo de processo de software se chama prototipação. A prototipação, como vocês já bem sabem, como eu já deixei evidente na aula passada e como eu já tenho falado muito aqui ao longo da nossa disciplina, consiste em criar um protótipo da nossa aplicação, certo? E o nosso protótipo é muito mais econômico, muito mais viável, muito mais rápido de ser criado do que você codificar uma aplicação. Então, um dos modelos de processo de software sugeridos aí pela engenharia de software consiste na prototipação da nossa aplicação, certo? Deixa eu só ver aqui o que o Manuel falhou. E só lembra das falhas de ontem. Renderam alguns bilhões de prejuízo. Sim, com a queda do WhatsApp, do Facebook e do Instagram, né? Isso renderam alguns bilhões de prejuízos para o marketing. Não foi nada a ver com a SpyY, mas é um excelente exemplo de falha, realmente. Realmente, com certeza eles aprenderam com essa falha, aprenderam de uma forma bem negativa e vão aumentar aí as medidas de segurança, de proteção e evitar que esses problemas aí venham a ocorrer, beleza? Então, de fato, isso também se figura como exemplo importante a se considerar aqui dentro desse contexto, em que, olha só, eles falharam, olha só, para vocês entenderem, falhou. O WhatsApp, o Instagram e o Facebook ontem ficaram fora do ar, não sei por quantas horas. De fato, falharam,
falharam, mas essas falhas não foram suficientes para matar a aplicação. Por que não foram suficientes? Porque tem todo um planejamento por trás. Não é à toa que existem várias sedes do Facebook ao redor do mundo, que nós temos vários profissionais trabalhando aí em todas essas aplicações, em especial o Facebook, que agora é o dono do Instagram e do WhatsApp. Enfim, então tem todo um planejamento por trás e teve um prejuízo financeiro muito considerável? Teve, mas isso foi insuficiente para matar a aplicação. Pessoal, quem deixou de usar o Facebook, o Instagram ou o WhatsApp depois da falha de ontem? Ninguém. Se alguém aqui deixou de utilizar, peço que me justifique a motivação para isso. Mas acredito que ninguém deixou de utilizar. Vocês ficaram revoltados? De fato. Talvez muitas pessoas tenham refletido essa frustração lá na avaliação dessas aplicações na Play Store. Talvez não, com certeza fizeram isso. É bem comum das pessoas refletir sua frustração aí, né, nesses ambientes. Entretanto, isso não foi suficiente para matar o projeto. Eles falharam de uma forma que não matou o projeto e agora vão aprender aí com o seu erro. Então fica aí essa lição para vocês também seguirem aqui na área. Pode ser que vocês venham a falhar em algum momento no futuro, alguma falha que venha a ser muito severa, que venha a trazer um grande prejuízo. Entretanto, se você tem todo um planejamento por trás e se você já conquistou a credibilidade dos seus usuários, então isso tem grandes possibilidades, não vou dizer que vai ser suficiente, mas tem grandes possibilidades de evitar que a sua aplicação aí venha morrer, as pessoas fiquem de fato frustradas e nunca mais queiram utilizar. Beleza? Olha só, a Manuel até disse, voltamos com mais força. Então, de fato, aí essa falha não matou nem o Facebook, nem o Instagram e nem o WhatsApp, certo? Vamos lá. E aí, a prototipação, continuando aqui com a nossa temática, é geralmente um meio para validar a interpretação do software e suscitar novos requisitos. Opa, olha só, já estamos entrando em alguns conceitos mais específicos desse termo. Prototipação permite validar a interpretação do software e obter novos requisitos. Ou seja, através da prototipação, nós vamos amadurecer a ideia do que vem a ser o nosso software e, através desse amadurecimento, vamos ter noção de quais funcionalidades a nossa aplicação deve ter. Ah, eu acho que seria interessante ter essa funcionalidade X, porque ela faz isso, isso aqui seria interessante nesse contexto. De fato. Então, adiciona essa funcionalidade de teste, como ela se configura dentro aí da sua aplicação, certo? E aí, o modelo de prototipação, esse modelo de processo de software, é recomendado em 3 casos específicos. O primeiro deles é quando o cliente tem uma ideia geral de software ser desenvolvido, é incapaz de detalhar declaradamente os requisitos desejados. Isso é muito comum, pessoal, de se encontrar aí no mercado de desenvolvimento de software. Não sei se vocês querem trabalhar em alguma empresa, não sei se vocês querem abrir a sua própria empresa, não sei se vocês querem ser freelancers, enfim. Não sei como anda a cabecinha de vocês, como vocês imaginam tudo isso, mas o que importa é que no futuro vocês irão se deparar com clientes que só têm uma ideia vaga da sua aplicação. Talvez alguém chegue aí para o Emanuel com alguma ideia muito vaga e diga, eu quero criar, deixa eu ver aqui, uma aplicação para pet shop. Ah, o Manuel, eu vou incorporar agora o Manuel. Massa, muito massa. Como é que você imagina essa sua aplicação? Então, não sei. O que é que você imagina dessa minha aplicação, Emanuel, o cliente falando? Isso é muito comum, gente, muito comum mesmo. As pessoas chegam com alguma ideia para desenvolver, mas elas não têm noção nenhuma do que elas querem. E aí, o que que o Emanuel pode sugerir nesse caso? Ah, beleza, você não tem uma ideia muito clara do que você quer, mas você já tem um objetivo a alcançar? Então, vamos fazer aqui uma coisa que eu aprendi lá com o professor Diego na disciplina de PDI, que é a prototipação. Vamos criar um protótipo aqui da sua ideia. Eu vou aqui pegar um lápis e um papel, vou desenhar os wireframes e a gente vai amadurecer a sua ideia. Beleza, você quer um pet shop. O que que um pet shop tem? Vamos imaginar o básico. Ah, o pet shop vai vender itens para animais, por exemplo. Ah, então você quer acrescentar isso na sua aplicação? Opa, quero sim. Então, beleza, vamos criar aqui uma lojinha de artigos para animais. A gente vai separar as categorias para cachorros, gatos, aves, e por aí vai. Beleza, o que que nós temos para cachorro? E por aí vai amadurecendo essa ideia. Olha só, partimos de uma coisa vaga, que era a ideia de criar uma aplicação para pet shop, o cliente não tinha a menor ideia, e através da nossa prototipação, já conseguimos entender
já conseguimos identificar, na verdade, certas funcionalidades aí para a nossa aplicação, certo? Outro ponto, olha só, em que momento a prototipação também é adequada? Quando estão ausentes detalhes de entrada, processamento e saídas para as funcionalidades do software. No sentido, beleza, continuando com esse problema. Chegou esse cliente para o Emanuel, ele sabe o que ele quer, ele tem exatamente as funcionalidades, entretanto, ele não sabe como essas funcionalidades se figurariam no software. Ah, beleza, eu quero aqui eu quero uma aplicação de pet shop e eu quero que os usuários sejam capazes de agendar uma consulta com o veterinário. Beleza, uma funcionalidade massa. Só que como você imagina que seria esse agendamento para consulta? Quais são as informações que o cliente deve passar, que o dono do pet deve passar? Ou após a consulta, o que vai ser retornado aí para o dono desse pet? Enfim, eu não sei, não imaginei tudo isso. Eu só sei que eu quero essa funcionalidade, o cliente dizendo. Só sei que eu quero essa funcionalidade. Aí o manual vai dizer, beleza, então você já sabe o que quer, já tem um objetivo. Vamos aqui fazer um protótipo, imaginar como essas coisas se figurariam, para ver se de fato é o que você quer. Beleza? Então vai lá, prototipa, mostra o protótipo para o cliente. Opa, esse aqui que eu queria. Olha só, faz sentido, massa. Então, aí já com a prototipação resolvemos esse problema. Outro ponto, olha só, terceiro momento em que a prototipação é adequada. Quando houver insegurança quanto à forma de interação. E esse ponto aqui é relevante porque sabemos que todos nós temos os nossos processos criativos. Eu falei sobre isso na aula de ontem. O Flávio aí tem ideias mirabolantes que o Emanuel não tem, que o Vinícius também não tem, cada um tem a sua própria forma criativa de pensar. De fato, isso é válido, isso é nítido. Entretanto, nós temos que validar se essa nossa criatividade vai ser suficiente para na verdade, não se essa nossa criatividade, o que nós estamos imaginando, esse algo inovador não vai ser prejudicial para o usuário. A gente até falou sobre isso, que foi algo que surgiu com aquela funcionalidade de comprar com um clique. Até pouco tempo atrás, essa funcionalidade não existia. Foi algo que algum UX/UI designer pensou, validou aquela ideia, viu que era massa, viu que tinha uma boa aplicabilidade, os clientes estavam aceitando. Opa, então as outras lojas aí, os outros sistemas similares, passaram a copiar essa ideia, certo? Então a gente já tem isso na Amazon, já tem na Magalu, já tem na Americanas e outras tantas lojas virtuais aí que vocês vierem encontrar. E isso foi validado através de um protótipo. Adicionaram essa funcionalidade, fizeram validações por trás, viram que a utilidade dessa funcionalidade era bem positiva, os usuários de fato estavam utilizando, os ganhos eram bem consideráveis e aí prosseguiu com o desenvolvimento dessa funcionalidade na aplicação real. Beleza? Então, são esses três contextos. O primeiro, quando o cliente não sabe o que quer. O segundo, quando o cliente sabe o que quer, entretanto, ele não sabe os pormenores dessas funcionalidades. E o terceiro ponto, quando houver insegurança, na verdade, a forma de interação. Quando você está pensando em algo inovador e você quer testar isso, quer testar a utilidade dessa inovação aí dentro do contexto da sua aplicação. Certo? Então, a prototipação é um modelo muito preferível entre os usuários e os desenvolvedores. Para os usuários, olha só, é muito vantajoso porque eles já conseguem ter uma visão de como ficará o sistema. Você já vai simular algumas interações, os usuários já verão, opa, meu sistema vai ficar dessa forma, que massa. Essa sensação que os usuários têm, por incrível que pareça. Quando vocês validam algo com o cliente, alguém que pediu para você desenvolver, e você mostra o protótipo, a pessoa fica assim, caramba, que massa, é assim que vai ficar a minha aplicação. Ou então ela até pode dizer, beleza, eu gostei disso. Será que eu posso acrescentar uma nova funcionalidade? E aí, claro que você vai aceitar, porque quanto mais ideias o seu projeto tiver, desde que essas ideias aí façam sentido, melhor, porque o seu produto vai ganhando uma certa individualidade, vai se tornando, digamos assim, diferente dos produtos aí dos seus concorrentes. E essa é a chave do sucesso, que as aplicações tenham as suas individualidades e que consigam atrair cada vez mais clientes, certo? Para os desenvolvedores, olha só, isso também é vantajoso porque já permite que eles tenham uma ideia do que devem desenvolver. Então, você já vai dar meio que um guia
meio que não, você já vai dar um guia para os desenvolvedores trabalharem em cima. Tanto os desenvolvedores front-end, que é quem irão prototipar, que é quem irão codificar toda a interface, quanto os desenvolvedores back-end, porque querendo ou não, na sua interface vai ter funcionalidades. Essas funcionalidades vão refletir funções, objetos, e todas as coisas aí que nós temos na parte back-end, banco de dados, enfim. Então, a gente vai ter tudo isso que vai ser executado por trás da interface que compete aí os programadores back-end desenvolver. Beleza? Então é muito vantajoso, tanto para os usuários quanto para os desenvolvedores, certo? Outros aspectos vantajosos da prototipação são a facilidade de realizar mudanças quando comparados a sistemas completos e consolidados. Afinal, pensando no que eu disse na aula de ontem, com a nossa prototipação no papel, com os nossos wireframes, rabisco frames, fazer alterações no papel com lápis e papel é muito mais fácil do que fazer uma alteração no código, porque vocês sabem que, eu vou apagar esse trecho de código. Beleza, você apaga, surgiu 1 milhão de bugs aí para você lidar, 1 milhão de bugs para tirar o seu sono à noite e fazer com que você não consiga dormir em paz até conseguir de fato resolvê-los. Isso é muito comum, pessoal, porque sabemos que a nível de código qualquer alteração que vocês vierem a fazer terão impacto aí em toda a estrutura do software. Agora, na nossa prototipação, se alguma funcionalidade não faz sentido, ou se algum botão está esquisito, eu só pego o lápis, o papel e apago, fazendo referência ao que você sabe até o momento. Beleza? Outro ponto. A possibilidade de facilitar a interpretação e fornecer feedback. Afinal, com o nosso protótipo, nós vamos validá-lo com os clientes e vamos ter o feedback. Esse é o ponto ápice, esse é o ápice da nossa prototipação. Receber feedback, porque nós não vamos fazer a prototipação só para imaginar como a nossa aplicação ficaria. Não, vamos fazer a prototipação para imaginar como a nossa aplicação ficaria, claro, e também para coletar feedback dos usuários, saber o que eles identificam de errado, o que eles identificam de muito positivo e colher todo esse feedback e trabalhar em cima deles. Beleza? Terceiro ponto, contribuição para a redução de riscos de projeto. E essa parte aqui de riscos de projeto é muito interessante, porque trabalhando com o nosso protótipo, a gente já vai poder validar tudo isso, entender quais são os riscos que a nossa aplicação tem em questão da sua interatividade e avaliar os impactos de tudo isso. Acho que essa funcionalidade aqui ela está esquisita, está induzindo o usuário a um erro bem grave, sei lá, um erro que vai apagar todas as informações do seu perfil. Então, acho que isso representa um risco que a gente pode pensar em solucionar esse problema. Isso é um risco que foi identificado e que pode ser trabalhado aí através de uma prototipação. Então, esses aí são alguns aspectos vantajosos da prototipação que vocês verão na prática, certo? E aí o objetivo da prototipação é criar algo que seja semi-realístico. O que vai ser semi-realístico? Não vai ser a realidade, não vai ser o nosso software final. Vai ser uma visão do que vai ser o nosso software final. A gente vai imaginar como o nosso software final, enfim, ficará. É isso que a prototipação permite obter. Vamos imaginar como a nossa aplicação vai ficar. Beleza? E aí vamos identificar problemas, oportunidades e melhorias, enfim. Então, isso vai ser muito interessante, porque esses problemas eles vão poder ser corrigidos de uma maneira muito mais econômica, de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira não catastrófica, no sentido de que corrigir problemas a nível de código pode implicar em outros problemas não identificados, enfim. Então, vai ser muito vantajoso. Então, teremos economia de tempo e dinheiro, teremos menos frustrações para os usuários, para os desenvolvedores, ninguém vai ter que trabalhar horas extras, vai todo mundo ficar feliz, aquele cenário positivo, aquele mundo feliz que a gente imagina que será aí uma empresa de desenvolvimento de software, aquele ambiente legal que todo mundo quer trabalhar, certo? Beleza? E aí o comportamento dinâmico da nossa interface também é algo importante quando trabalhamos com a prototipação. Porque quando temos a nossa prototipação, a gente já consegue imaginar como as coisas aí se figurariam, como as nossas interações serão realizadas, como as pessoas irão utilizar o que foi aí
desenvolvido, o que foi desenhado, na verdade, enfim. Então, a gente também consegue identificar esse comportamento dinâmico da nossa interface, certo? Então, esse comportamento dinâmico é óbvio que faz referência a um dos conceitos-chave aqui da nossa disciplina, que é a qualidade de uso. Vimos lá os 4 critérios de qualidade de uso: usabilidade, experiência do usuário, acessibilidade e comunicabilidade. Discutimos sobre todo o universo por trás deles. Estamos dando ênfase o critério de qualidade de experiência do usuário, que é o que fez surgir essa área da UX, da User Experience, enfim. Então, através da nossa prototipação, nós vamos avaliar todos os conceitos correlatos a esses critérios de qualidade de uso, certo? Isso é o mais óbvio. Vocês passaram por todos esses conceitos teóricos para que aqui, neste momento, possam colocar em prática o que vocês aprenderam, certo? E aí, criar os nossos protótipos aumenta as chances de sucesso do produto, e tal qual eu mostrei no começo da aula lá com o PagCerto e o PayPal. No PagCerto não fizeram protótipos, o projeto tendeu ao fracasso. No PayPal fizeram protótipos, o projeto aí teve uma atratividade maior e continua em vigor, continua sendo sucesso aí entre os usuários. Beleza? Outro ponto interessante é que os nossos protótipos, eles começam pequenininho, tal qual vocês farão aqui no milestone que eu vou falar no final da aula, certo? Então, os nossos projetos, os nossos protótipos começam pequenininho. Vocês fazem os nossos rabiscos, pegam algumas funcionalidades básicas, imaginam como elas vão ficando, e aí, à medida que você vai se aprofundando, à medida que você vai se aprofundando na sua prototipação, você consegue enxergar mais coisas. Você aumenta o seu protótipo, você torna ele mais robusto. Esse é o principal objetivo da nossa prototipação. Começar com algo primitivo, desse algo primitivo, criar aquela aplicação maravilhosa de encher os nossos olhos assim de admiração e deixar todo mundo orgulhoso e feliz, beleza? Então, aqui só para reenfatizar alguns dos benefícios da nossa prototipação, só esse aparato geral é que auxilia na definição do design de interação, certo? E é o design de interação é justamente o que a gente tem discutido aqui, teoricamente, ao longo de toda essa disciplina. Testar fluxos de uso que sejam complexos de visualizar somente em texto. E isso aqui, pessoal, é muito interessante porque, como eu disse na aula de ontem, os profissionais da área de design trabalham lado a lado com os profissionais da área de requisitos. Os profissionais da área de requisitos, eles vão passar para vocês os requisitos na forma textual. Para quem já pagou engenharia de requisitos, para quem já tem uma breve noção do que são requisitos, sabe que os nossos requisitos são a listagem das funcionalidades do nosso software, e nessa listagem a gente meio que informa como toda essa funcionalidade vai ser realizada. Funcionalidade de cadastro. Quais são as informações que um cadastro deve ter? Quais são os fluxos que o usuário deve seguir? Quais são as pré-condições, pós-condições, enfim. Então, com os nossos protótipos, a gente já pega tudo isso que está feito de forma textual e dá vida a ele. E faz referência até àquele velho ditado: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E, de fato, isso tem uma grande aplicabilidade, porque é muito mais prático você visualizar uma interface do que você fazer toda a leitura de uma funcionalidade e imaginar por conta própria como ela aí se figuraria. Então, a imagem vale muito mais do que 1000 palavras. Ou reformulando, um protótipo vale muito mais do que 1000 requisitos. Acho que assim acho que fica mais claro. Então, um protótipo vale mais do que 1000 requisitos. E, de fato, o protótipo tem uma grande utilidade nesse contexto, certo? Outro ponto, observar como o usuário real poderá interagir com o produto. Isso aí é o ponto que fecha aqui a nossa disciplina. Só vou falar de avaliação de usabilidade dos nossos protótipos nas últimas aulas da nossa disciplina, porque é o que encerra. Vocês já terão criado os vossos protótipos, então agora só vão validá-los, testá-los aí com os usuários e ver como essas coisas se figuram, certo? E aí, nesse ponto de observar como o usuário interage com o nosso software, vocês vão ter aí o feedback para melhorias, certo? Então, os usuários irão identificar erros, coisas que passaram batidas por vocês. Isso é muito comum mesmo de acontecer. E aí vocês irão trabalhar em cima desses feedbacks para melhorar cada vez mais a sua aplicação, certo? E aí, por fim, também temos a economia de tempo e dinheiro. Como eu sempre venho enfatizando, é muito mais econômico, muito mais eficiente, muito mais rápido fazer
modificações nos nossos protótipos do que fazer modificações a nível de código, certo? Beleza? Outro ponto é que talvez você se depare em algum momento lá no futuro em que o seu chefe ou qualquer outra pessoa seja resistente para o uso de protótipo. Ah, isso é tão óbvio que não é preciso construir um protótipo. Eu já sei muito bem como é essa aplicação. Eu já tenho tudo aqui imaginado na minha cabeça. Eu já sei que eu quero assim, assim, assado. Beleza, você pode se deparar uma situação desse tipo, talvez algum cliente ou talvez o seu gerente de projetos. Entretanto, você tem que ter pulso firme para falar, para bater de frente, que isso abre uma grande margem para equívocos. O que está na sua mente vai ser diferente da forma como o usuário vai interpretar o seu software. Porque você pode ter uma imaginação do que vai ser o seu software, entretanto, o que você imaginou vai ser diferente da forma como o usuário vai lidar com aquilo. Porque você, olha só, pensa em todo o fluxo para uma funcionalidade. Na sua cabeça aquilo dá certo. Entretanto, quando o usuário, uma outra pessoa, vai utilizar o que você pensou, o seu software, a interface do seu sistema, ele pode encontrar uma série de dificuldades, as coisas podem não estar tão claras para ele, e isso evidencia o que já é óbvio. O que já é óbvio, na sua cabeça pode dar certo, mas quando as coisas saírem da sua cabeça, tiverem, enfim, ganhado vida e as pessoas forem utilizá-las, podem encarar isso de uma forma diferente, de uma forma negativa, certo? Então, sempre sejam firmes para defender com unhas e dentes os protótipos. Isso é até algo interessante, só fazendo aqui uma breve pausa, porque faz referência à carreira aí de uma grande amiga que eu tive, Débora, do curso, Débora Assunção, talvez vocês conheçam, que eu lembro que ela tinha chegado em uma empresa em Paulo Ferros que ainda não tinha profissionais da área de design, eles faziam as coisas de forma bem primitiva, então os programadores já iam direto para o código, não faziam prototipação, não faziam validação, nem nada do tipo. Então ela chegou em uma dessas empresas, enfatizou todos esses aspectos negativos, e os caras quiseram dar uma chance para ela, viram que o que ela disse de fato foi válido, porque o projeto começou a ter uma série de benefícios por trás, ele começou a alavancar e viram a importância de um profissional da área de design para aquele projeto. E aí ela começou nessa empresa, foi para outra maior, que ela até trabalhou na Hello um tempo, e hoje está lá, se não estou enganado, em Minas Gerais, uma empresa aí nacional super conhecida. Então, olha só, ela chegou em uma empresa que desprezava o papel dos designers. Isso é muito comum, pessoal, também de se encontrar. Algumas empresas ainda têm resistência para isso, principalmente as empresas pequenas, em que elas só têm os programadores, os front-end e o back-end, e já deixam toda essa tarefa aí para o programador front-end. E é claro que o programador front-end é incapaz de pensar em tudo isso, porque ele já tem a tarefa de codificar toda a interface, então ele vai ter a tarefa de planejar toda a interface, de validá-la, testá-la, enfim. Então, isso aí é algo errado. Então, talvez vocês possam se deparar com uma situação desse tipo. Sejam lá, vão lá, façam como o Vinícius aí tá dizendo, ofereçam os vossos serviços, mostrem os benefícios aí da área de design, e talvez vocês consigam um bom emprego, e esse aí seja o ponto inicial para vocês terem uma carreira profissional de sucesso, que é tal qual aí Débora fez, e hoje eu me orgulho bastante de ter tido um contato com ela na faculdade, certo? Outro ponto é que os nossos protótipos podem ser criados utilizando várias ferramentas online. No final da aula eu falo sobre isso. E olha só, vocês podem utilizar as nossas ferramentas online, que vocês já conhecem aos montes, Adobe XD, Figma, Marvel Web e tantas outras, como, olha só que incrível, vocês também podem criar suas interfaces com PowerPoint. Opa, professor, posso fazer isso lá com o PowerPoint? Tá até aí, como o Manuel disse. De fato, vocês podem criar tanto com PowerPoint, tanto com ai, meu Deus, esqueci do nome, Photoshop, certo? É tanto que as aplicações, olha só, os protótipos no início eram feitos com o Photoshop, certo? Quando começou a surgir essa área, quando ela começou a ganhar notoriedade, os protótipos eram feitos com Photoshop, porque imaginava toda aquela tela
E aí ia fazendo alguma interação com ela. O usuário simulava, eu vou clicar aqui, beleza, clicou aqui, então a pessoa que estava simulando a interação já mostrava qual era a próxima tela em que o usuário aí seria redirecionado. Em tese, ela estava trabalhando com wireframes, porque os nossos wireframes, eu enfatizei que são os nossos rabiscos. De fato, são os nossos rabiscos. Mas os wireframes também são visões estáticas do nosso software. Então, se você tiver uma visão estática do seu software, sem nenhum tipo de interação, então aquilo é um wireframe. Um protótipo só vai se figurar como protótipo quando ele tiver algum tipo de interação. O usuário clicou nesse botão, o arquivo, por conta própria, já leva para para uma outra parte do software, você simula isso, tal qual eu mostrarei aqui com alguns vídeos nessa aula, então isso já caracteriza como protótipo. Se está só aquela coisa estática, então é um wireframe, é um rabisco frame, certo? Beleza? Então vocês podem criar protótipos com ferramentas online, com PowerPoint, com Photoshop e até mesmo com papel e caneta, certo? E aí nós temos algumas fontes de dados para a criação dos nossos protótipos, tais quais. Deixa eu só mostrar aqui e tiro já a sua dúvida, certo? Então, olha só, o que vocês podem ter como inspiração para criar os vossos protótipos? Dados de pesquisas. Vocês aí estão com várias ideias mirabolantes para o projeto de vocês. Beleza. Se vocês querem validar os vossos projetos, se querem coletar novos requisitos, então vocês podem fazer pesquisas com as pessoas. Podem entrevistá-las e imaginar como elas utilizariam o seu software, o que elas imaginam que seria o seu software, enfim, podem realizar várias pesquisas e essas pesquisas podem ser úteis aí para a elaboração do seu protótipo, certo? Outro ponto, as nossas personas. E as nossas personas, em resumo, são pequenas imaginações, assim, digamos, dos nossos usuários. Vocês pensam em um usuário que fará o uso da sua aplicação, quais são os problemas que ele possui, como a sua aplicação resolve os problemas dele, e aí vocês criam a sua aplicação em cima dessa pessoa. Ah, o Emanuel tem um problema tal. Quero resolver o problema do Emanuel com a aplicação. Então, já tem o Emanuel, já tem um problema, vou criar uma aplicação que vem resolver o problema do Emanuel. Ah, o Vinícius tem um problema parecido na mesma temática do Emanuel. Beleza, ele vai ser uma persona aí para o meu software. Vou criar um software em cima aí dos problemas enfrentados pelo Vinícius e tentar propor uma solução para ele. Personas são isso. Falo sobre personas também ao longo dessa disciplina. A gente vai ter uma aula preparada só para isso, para se discutir acerca das personas. Requisitos técnicos é o mais óbvio mesmo, porque vocês receberão, caso queiram trabalhar na área, vocês já receberão os requisitos dos analistas, então vocês já receberão tudo prontinho, o analista já fez toda a funcionalidade, você trabalha em cima de dar vida a essa funcionalidade. Então, isso aqui se figura como requisito técnico, certo? E os nossos wireframes, falamos sobre eles na aula de ontem, falei que são rabiscos da nossa interface, enfatizei aqui agora que também podem ser uma visão estática da nossa interface. Então, se você tem esses rabiscos, ou tem essa visão estática da sua interface sem nenhum tipo de interação, você pode dar vida a tudo isso com o seu protótipo, certo? Porque o protótipo só se caracteriza como um protótipo quando ele tem algum tipo de interação. Se não tem interação, então é só um wireframe, é só um rabisco aí da sua interface, certo? Deixa eu ver aqui a dúvida do Emanuel. Tem alguma ferramenta de protótipo que permite inserir dados também? Pronto, Emanuel. Até o momento que eu saiba, não. Não tem como fazer isso, porque inserir dados já vai meio que fazer relação aí com a programação. Aqui, no universo das interfaces, nós não iremos trabalhar com programação, não programação direta. Vamos trabalhar com programação de certa forma direta, porque o que nós desenharmos na nossa interface tem que ser algo que seja possível de ser codificado. Você não pode fazer alguma coisa que seja impossível de ser codificado, não faz sentido, certo? Então, infelizmente, até onde eu saiba, infelizmente, não temos isso nas nossas ferramentas de prototipação. Não tem como você criar, por exemplo, um formulário e nesse formulário receber informações nele. Não, porque se você fizer isso, vai ter que ter algum código rodando por trás.
Porque, olha só, para receber informação, vai ter que ter algum elemento HTML, e por trás desse elemento HTML vai ter que ter algum código, alguma variável para receber esse valor, enfim. Então, infelizmente, a gente não tem isso até o momento, ou até onde eu saiba, certo? Possa ser que as ferramentas aí, o que a gente já tem em vigor no mercado, queiram inovar. Talvez o Figma, por exemplo, venha colocar isso no futuro, não sei. Entretanto, até o momento não temos, ou até onde eu sei, eu não vi isso, certo? Seria legal, tipo, você faz um protótipo, se colocar assim errado, aparece algo. Se colocar certo, faz outro. De fato, só que olha só, Emanuel, se você fizer isso, então você colocou essa senha, você já imagina que vai ter uma estrutura de condição para verificar se a senha está correta, se a senha está errada. Vai ter alguma estrutura de repetição para ficar repetindo a apresentação aí dessa senha e fazer com que o fluxo retorne para o início para verificar novamente, enfim. Então, você já consegue aí imaginar que teremos programação por trás. O que você tem? Olha só. Temos algumas ferramentas que permitem que você crie um site só arrastando e colando elementos. Uma dessas ferramentas aí acho que não estou enganado, acho que é o Wish, o nome, que você cria um site, cria uma aplicação e o Wix, isso, Wix, valeu. Temos aí o Wix, que permite que você crie uma aplicação só pegando elementos na interface, arrastando eles para onde você quer apresentar. Isso é exatamente o que você perguntou. Você tem esse elemento visual, você arrasta ele aí para a tela, coloca ele em alguma parte do seu site, e aí por trás dele vai ter algum código rodando. Então, isso aí passa perto do que você sugeriu. Só que, olha só, fazer isso já fugiria aí das coisas aqui da nossa área, porque você já está criando a aplicação e não você está fazendo o protótipo, enfim, então aí eu acho bem difícil mesmo que alguma aplicação venha querer incorporar isso. Porque se vier incorporar isso, vai ter que ter todo o esforço por trás para fazer esse elemento ser útil, ser funcional e as pessoas poderem utilizar da forma correta. Pronto, ó, temos até o GoDaddy também, outro exemplo aí para vocês, beleza? Ok, deixa eu só ver aqui o negócio, pronto. Então, pessoal, aqui só para adiantar um pouco, já são 5h05, eu estou até com medo de não dar tempo, e eu preciso terminar isso aqui hoje, porque semana que vem vai ser o ECOP. Então, olha só, nós temos 3 tipos de protótipos, já tenho falado muito sobre esse termo, já tem enfatizado todos os seus benefícios, vamos agora nos aprofundar no que vem a ser os nossos protótipos. Temos 3 tipos de protótipos, certo? Esse é o ponto-chave aqui da discussão. Protótipos de baixa, média e alta fidelidade, certo? Cada um desses protótipos tem uma visão diferente do nosso software, no sentido de que o protótipo de baixa, fazendo referência ao seu termo, vai trazer uma visão baixa do nosso software, as coisas no nível de rabisco, com papel e caneta. Nos protótipos de média, a gente já vai ter intermediário, nos protótipos de alta, a gente vai ter algo tão parecido com o nosso produto final, certo? Então, agora passando aqui a discussão acerca dos nossos protótipos, vamos falar sobre o protótipo de baixa fidelidade, certo? O nosso protótipo de baixa fidelidade, ele não tem muita semelhança com o produto final, certo? Porque nós só vamos utilizar lápis e papel na sua elaboração. Professor, nós falamos sobre isso na aula de ontem. De fato, os nossos wireframes são protótipos de baixa, na verdade, são os precursores de um protótipo de baixa fidelidade. Professor, por que um wireframe não é um protótipo de baixa fidelidade? Porque o nosso wireframe é só uma visão estática do nosso software. Quando incorporamos algum tipo de interação nele, então nós já vamos ter figurado um protótipo de baixa fidelidade, certo? E aí todos os benefícios dos wireframes se aplicam aos protótipos de baixa fidelidade, no caso, sua simplicidade, flexibilidade, baixo custo e menor tempo de produção. Afinal, você só vai ter um lápis, você só precisa de um lápis e papel e criatividade para poder desenhar toda a sua interface, certo? Beleza? Em tese, eles vão ser bem rudimentares, porque eles estão destinados apenas à exploração. É tanto que o nosso protótipo de baixa fidelidade muito dificilmente reflete o nosso protótipo de alta fidelidade ou o nosso produto final, tal qual eu mostrei nos exemplos da aula de ontem, certo?
Eles são considerados uma visão superior de um wireframe justamente por incorporarem esse conceito de interatividade. Então, nos nossos protótipos de baixa fidelidade, temos interatividade. Nos nossos wireframes, não temos. Um wireframe é uma visão estática, o protótipo de baixa fidelidade é uma visão interativa do nosso software, certo? Olha só, deixa eu até mostrar aqui os exemplos para vocês. Estou aqui com aquela mesma folhinha que eu mostrei para vocês. Lembram lá que eu mostrei na folhinha de ontem? Um papelzinho com a visão mobile, de tablet e desktop. Então, estou aqui com aquele papelzinho novamente. Olha só, estou imaginando aqui como essa minha aplicação vai ficar. Então, estou aqui com o início. Ó, vou digitar aqui o usuário. Aqui assim, eu vou clicar nesse botão de entrar. Ao fazer isso, eu vou ter aqui um chat. E aí aparecem os meus contatos, Pedro, Miguel, Carlos e Maria. Abra a conversa de um deles, por exemplo, o Carlos, conversa aqui com ele, ó, oi, oi. E aí tá aqui a minha barrinha para poder escrever a mensagem para o Carlos, tá aqui o ícone de emoji, tá aqui o papelzinho para poder enviar essa mensagem, e por aí vai. E se vocês notarem, nós temos aqui um conceito de interatividade, porque eu sei... Opa, escutei. Ah, tá. Nossa, que susto! Que susto! Eu escutei um barulho diferente. Como eu tô aqui no Windows 11, escutei um barulho diferente de notificação. Nossa, bem diferente do que era lá do Windows 10. Caramba! Caramba, eu tomei até um susto. Um barulho de notificação bem diferente. Vocês viram aí que apareceu na tela que o meu notebook está descarregando? Apareceu um barulho bem diferente. Eu não sei nem explicar como era, tipo uma bolha, uma bolha estourando, sei lá. Nossa, eu gostei desse barulhinho, bem diferente, bem inovador comparado ao Windows 10. Isso é massa, massa. Pena que eu tô aqui com fone de ouvido, vocês não escutaram. Mas depois procurem o barulho de notificação do Windows, bem diferente. Bem diferente. Eu tomei um susto agora, juro. Porque é um barulho no qual não tô acostumado, algo diferente. Mas enfim, continuando aqui com a discussão. Então, olha só. Eu já sei que quando eu digitar o meu usuário e minha senha, clicar aqui, sou redirecionado para essa tela e escolho aqui um desses contatos, sou redirecionado para essa. Isso aqui é um protótipo de baixa fidelidade. Entretanto, ele está com cara de wireframe, porque não tem meio que ficou faltando, digamos assim, uma setinha para deixar isso mais evidente. Ah, você clicou aqui em entrar, vai ser redirecionado para cá. Clicou aqui em Carlos, vai ser redirecionado para cá. Faltou só isso. Mas a forma que está aqui já dá a entender que isso aqui é o protótipo de baixa fidelidade, certo? Outro exemplo, olha só. Estou aqui com outro protótipo que agora traz uma lojinha, sei lá, imaginando aqui a lojinha da Dimona. Digamos que a ideia da Dimona seja uma loja de roupas, uma loja de artigos femininos que ela queira fazer. Então tá aqui a lojinha da Dimona. Então a Dimona fez todo esse rabisco, fez todo esse wireframe. Tá aqui a tela principal, tá aqui os itens que a loja dela vende, tá aqui as atualizações que ela pode fazer, tá aqui a visão de um item, configurações e aqui a página inicial. Certo? Então tá aqui toda a funcionalidade, tá aqui o menu. Ela sabe que quando clicar, por exemplo, aqui em Settings, vai ser redirecionada para essa tela. Quando clicar aqui em, por exemplo, My Closet, vai ser redirecionada aqui para essa e por aí vai. Então, tá aqui ela imaginando aí como ficaria a aplicação final dela, certo? Como ficaria a lojinha fazendo exemplo com o tema aí da Dimona, digamos que ela tivesse imaginado tudo isso, certo? Outro exemplo, olha só, outro protótipo de baixa fidelidade. Estou aqui agora imaginando como seria um reprodutor de música, e aí eu já estou aqui enfatizando que ao clicar nesse botão aqui aparece alguma coisa, ao clicar nesse aqui eu vou ser redirecionado para essa lista de execução, ao clicar nesse aqui vai ser meio que o menu navegável e por aí vai. Então, esse aqui também é um protótipo de baixa fidelidade. E aqui eu já estou enfatizando todas as funcionalidades, todas as interatividades que eu vou ter aqui dentro dessa interface, certo? E aí, para vocês verem, olha só, o que eu quero que vocês já façam nesse próximo milestone, já dando o spoiler, vocês aí vão criar um protótipo de baixa fidelidade da ideia de vocês. Então, lápis e papel, coisa bem primitiva, e vão fazer uma interação aqui nesse sentido. Isso aqui, pessoal, é um protótipo de baixa fidelidade. Então, vocês aí vão imaginar como ficaria a interface de vocês e vão fazer algumas interações com elas. Então, vai caber
cabe a vocês decidirem quais funcionalidades vocês querem esboçar nesse momento. Quero só que nesse momento vocês tenham assim um esboço inicial de como seria a sua aplicação. E aí é um esboço inicial, então já respondendo a pergunta do Emanuel, não vai ser completo. O completo vai ficar para o que vocês farão no final, que vai ser tema aí da terceira unidade. Isso aqui é o que vai fechar a nossa segunda unidade. Então, vocês aí vão fazer o protótipo de baixa fidelidade. Então, lápis e papel, vão imaginar como seria a sua aplicação, vão pensar só nas funcionalidades que vocês querem nesse momento prototipar e vão imaginar como elas seriam, beleza? Então, vocês vão fazer algo nesse sentido. E aí eu vou dar todo o guia, vou pedir para vocês filmarem como seria essa interação, porque não tem como vocês mandarem o papel para mim e eu, por conta própria, imaginar como seria tudo isso. Vou pedir só para vocês gravarem, igual esse camarada aqui fez, e eu tenho a noção de como ficou aí o protótipo de vocês, beleza? Então, bem simples, pessoal, em uma tarde vocês fazem. É bem divertido até você desenhar e imaginar como seria toda a sua aplicação. Então, é isso aqui o que é o nosso protótipo de baixa fidelidade e ele aí vai ser o precursor para darmos início à parte mais prática aqui da nossa disciplina, certo? Então, só pensem nas funcionalidades básicas, no que vocês querem de fato prototipar e façam esse esboço inicial aí da tela de vocês, beleza? E aí, nesse momento, vai ter que ser mobile, eu vou até deixar as orientações lá no Cigarro, quando eu cadastrar a tarefinha, vai ser a visão mobile, porque é de onde nós vamos começar. Algumas aulas atrás estudamos no Mobile First, então vamos começar a prototipação através do Mobile First, beleza? Então é a visão mobile, tal qual está aqui no vídeo, é isso aqui que vocês vão imaginar. Olha só, ele está aqui imaginando a tela de login, só mostrando novamente para vocês, coloca aqui o país, certo? E aí ele clica aqui em uma dessas funcionalidades, deixa eu só lhe mostrar aqui. Ele vai clicar aqui em criar conta, de criar conta vai abrir uma outra tela, certo? E aí ele mostra aqui algumas coisas e por aí vai. Então, isso aqui é o que vocês aí terão que fazer neste momento. Beleza? Então, protótipo de baixa fidelidade é isso. Outro exemplo aqui para servir aí de inspiração para vocês é esse, ó. Tá aqui o papelzinho e ele já está imaginando, ó. E como eu disse, pessoal, bem simples, não precisa ser algo muito bem elaborado. Claro que tem que ser algo que seja compreensível, mas é um rabisco. É um rabisco. Vocês vão rabiscar no papel como vocês imaginam que seria a interface do seu software. Aqui vocês estão vendo que ele está meio que criando. Deixa eu só baixar o som. Está tirando minha concentração. Ele está só criando aí a interface de uma pizzaria, certo? Então a pessoa está aqui, tá meio que fazendo o pedido da pizza dela. Achei bem interessante que ele mostra a figura da pizza e a pessoa vai escolhendo os recheios, se ela quer a pizza metade, metade, aqui as informações, por aí vai. Ele colocou aqui portuguesa sem cebola e acho que ali, e aqui calabresa completa e mostra o preço do produto, forma de pagamento e por aí vai. Então, isso aqui é o que vocês vão fazer, outra inspiração para o trabalhinho aí dessa segunda unidade para dar por encerrada, beleza? Ok. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais um vídeo, não. Então, tá aqui esses dois vídeos aí para servir de inspiração para vocês, certo? Protótipos de média fidelidade. Vou dar um gás aqui para ver se eu consigo concluir a tempo, certo? Acabei falando um pouquinho. Então, os nossos protótipos de média fidelidade, a grosso modo, é o meio termo entre o protótipo de baixa e o protótipo de alta, no sentido de que ele vai agregar características de ambas, entretanto, as coisas serão limitadas, no sentido de que ele vai trazer uma visão mais sofisticada em comparação com o protótipo de baixa fidelidade. Afinal, você agora não vai ter o lápis e o papel vai rabiscar. Você vai fazer um protótipo de média fidelidade com o software. Entretanto, você está fazendo com o software, mas ele não vai ter a visão final do seu produto. Ele não vai ter os aspectos das cores, os ícones, nada. Ele vai só meio que imaginar como os elementos aí da sua interface se figurariam. Nesse campo eu quero um parágrafo, aqui eu quero uma imagem, aqui eu quero uma logo, aqui eu quero o botão do menu, aqui vai ficar o meu menu de navegação, por aí vai. Você só vai imaginar tudo isso. E aí os nossos protótipos de média fidelidade são digitais, não são feitos com lápis e papel, porque se for feito com lápis e papel, é protótipo de baixa. Protótipo de média feita com software. Eu mostro até os softwares destinados a isso, certo?
E aí eles são úteis para vocês apresentarem para os clientes com um nível um pouquinho mais de detalhismo, certo? Então, se vocês quiserem fazer protótipos de média fidelidade, talvez no futuro vocês tenham aí esse contexto de uso. Beleza? E aí os nossos protótipos de média fidelidade são isso aqui. Olha só, notem que aqui eu não estou com aspectos da minha interface em relação de cores, ícones, imagens, texto, nada. Eu estou só imaginando que aqui eu vou ter algumas informações a serem inseridas. Aqui seria um botão, aqui eu vou ter imagem, aqui é um parágrafo, aqui outro parágrafo, imagem, aqui informações serem inseridas, aqui outro botão, aqui outro botão. Aqui eu vou ter, olha só, uma imagem, aqui eu vou ter o menu de navegação, aqui um parágrafo, aqui uma lista, aqui uma imagem. Aqui nesse, ó, vou ter aqui uma imagem, menu de navegação, parágrafo, título, um vídeo. Aqui eu vou ter uma planilha, uma imagem, aqui eu vou ter algumas coisas a serem apresentadas, uma lista de algumas coisas e por aí vai. Então, olha só, nesse momento, com protótipos de média fidelidade, eu estou só esboçando como a minha interface se figuraria. É isso que o nosso protótipo de média fidelidade significa. Então, aqui eu não tenho aspectos voltados à visão final do meu produto, não tem cores, não tem texto, não tem imagem, estou só imaginando como esses elementos aí estariam presentes na minha interface, certo? Outro exemplo aí, eu já tinha até apresentado isso nas aulas passadas, isso aqui também é um protótipo de média. Ele aqui está um pouquinho mais elaborado do que esse, mas vocês notaram, olha só, eu sei que aqui é um título, eu sei que aqui é um parágrafo, eu sei que aqui são campos para inserir informações, eu sei que aqui é um botão, eu sei que aqui é imagem, um parágrafo, e por aí vai. Certo? Então, aqui eu estou só imaginando como minha interface ficaria. É meio que um molde aí que eu vou ter que utilizar para o meu produto final. Certo? E aí, um videozinho só para vocês verem como é um protótipo de média fidelidade. Então, olha só, estou aqui mostrando outra aplicação, a Fun English, e aqui ele já colocou um nível de detalhismo um pouquinho maior, certo? Vocês podem muito bem fazer isso. Eu quero colocar o título que vai estar no meu produto final. Eu quero colocar o parágrafo que vai estar no meu produto final. Beleza. Mas a partir do momento em que você colocar cores, colocar as imagens, esses aspectos mais detalhados, então você vai estar fazendo um protótipo de alta fidelidade, não de média. Porque o de média, por conta própria, por padrão, na verdade, ele não precisa ter esses elementos, não precisa ter as imagens finais, nem nada. É só o molde de como você imagina. Aqui eu quero imagem, aqui eu quero um vídeo, aqui eu quero um parágrafo, por aí vai. Certo? Então, o protótipo de média fidelidade é isso. Ele meio que tenta ser uma visão final do produto, mas não é. Ele só o molde para isso e se diferencia do protótipo de baixa fidelidade, perdão, porque você vai fazê-lo com a utilização de um software. Nós temos softwares específicos para criar os nossos protótipos aí de média fidelidade, certo? No final da aula eu mostro esses softwares aí para vocês, beleza? Aqui prosseguindo, deixa eu já passar logo para dar tempo. Vamos falar agora sobre os nossos protótipos de alta fidelidade. Aí sim, os protótipos de alta fidelidade são o que há de mais espetacular aqui na nossa área. Então, a prototipação de alta fidelidade é a visão mais próxima que você vai ter do seu produto final. É tanto que eu até brinco com os meus alunos nessa disciplina que o protótipo de alta fidelidade é 99%, 99% parecido com o produto final, certo? É de fato parecido em 99%. Professor, por que você não arredonda para 100%? Porque quando for codificar, algumas coisas aí podem ficar diferentes, algumas coisas vão ser omitidas, enfim, vai ficar a cargo aí do programador front-end decidir sobre tudo isso. Mas o nosso protótipo de alta fidelidade é 99% parecido com o nosso produto final, certo? E aí nós vamos utilizar exatamente os materiais que o cliente vai encontrar no produto final, vamos utilizar todas as imagens que estarão no produto final, todos os ícones que estarão no produto final, todas as cores que também estarão no nosso produto final, enfim, vamos utilizar exatamente tudo isso, beleza? Os nossos protótipos de alta fidelidade vão ser executáveis, então a gente vai ter um arquivo que vai representar o nosso protótipo de alta fidelidade, que vai ser exatamente com esse arquivo que o nosso usuário irá interagir, beleza? Vai levar em consideração também a fonte, que eu esqueci de falar, tamanho de botões, cores, enfim.
E é exatamente o nosso protótipo de alta fidelidade que é o mais utilizado nos nossos testes de usabilidade que eu falo aqui no final da disciplina, certo? Então, o protótipo de alta fidelidade é o que carrega a identidade visual do produto, afinal, ele é 99% parecido com o produto final, então é óbvio que ele vai carregar a sua identidade visual. É tanto que os nossos protótipos de alta fidelidade são tão parecidos com o produto final que os usuários têm a sensação de que estão interagindo com o produto final e não com um protótipo. Eu vou mostrar isso aqui no vídeo e vocês terão exatamente essa mesma sensação. Olha só, protótipo de alta fidelidade. Estou aqui com 3 telas. Olha só, aqui a tela de cadastro de um cartão de crédito, por exemplo, um aplicativo de pagamento aí que vocês estejam trabalhando, por exemplo. Pessoal, me digam, isso aqui não parece com a visão final do meu produto? Me digam aí rapidinho no chat se vocês concordam, se não parece com a visão final do meu produto. Ó, o Manuel até disse, demais, demais, de fato. Olha só. Eu estou vendo isso aqui, se eu não enfatizasse que é um protótipo, eu poderia muito bem dizer, isso aqui é a minha aplicação, eu trouxe aqui um print da minha aplicação. Ninguém vai duvidar que isso aqui seria a minha aplicação. Até mesmo quando as pessoas interagem com um protótipo de alta fidelidade, elas têm essa sensação de que é o produto final e de que não é um protótipo. Outra coisa, olha só, como eu sei que isso aqui é um protótipo, para vocês verem. Estou aqui com a página de adicionar um cartão. Quando eu clico em adicionar o cartão, vocês sabem que na interface do nosso telefone, quando clicamos em alguma coisa, ele abre aí o teclado numérico. Olha só o que eu faço aqui, eu não sei se daria para ver, mas eu estou aqui com o chat aberto. Quando eu clico, abre aqui abaixo o teclado aí para que eu possa digitar a minha mensagem. Está aqui, tal qual foi feito nesse protótipo de alta fidelidade. Cliquei aqui nesse campo, apareceu aqui o espaço para mostrar o teclado alfanumérico, certo? Beleza? Outro exemplo, olha só, deixa eu mostrar um vídeo. Pessoal, olhem só esse vídeo aqui. Isso aqui é um protótipo de alta fidelidade. Esse protótipo de alta fidelidade, por si só, está tão bem elaborado que você já tem a sensação de que está interagindo com o produto final e não com o seu protótipo. O designer foi tão sagaz na elaboração desse protótipo que ele colocou até aqui em cima, ó, até aqui em cima, a barra aí de status que nós temos nos nossos smartphones, ó, tá aparecendo a hora, o símbolozinho lá do Wi-Fi, a bateria aí que está 100%, se bem que os dispositivos aí da Apple tenham boas críticas em relação à sua bateria, então isso aqui foi bem equivocado, mas enfim, olha só, isso aqui já causa e muito a sensação de que é o nosso produto final, de que não é um protótipo. Ó, o Emanuel até disse, caraca, gostei das cores. De fato, ó, massa. Então, é isso o que o nosso produto, o que esse produto final vai ser. Ele vai ter exatamente essas cores, vai ter exatamente essa fonte, vai ter exatamente tudo que está aí, ícones, enfim, vai ficar exatamente desse jeito. Então, os programadores, o pessoal que vai programar, vai ver esse protótipo e vai trabalhar em cima dele. Outro exemplo aqui para vocês verem, certo? É porque o vídeo é meio longo e a gente está com um tempinho um pouquinho apertado. Olha só, outra aplicação aqui, o Smalls, certo? Vejam só, isso aqui é uma prototipação, não é a aplicação final. Mas está tão bem feito, está tão bem elaborado que causa essa sensação. Você fica imaginando que é o produto final e não que é um protótipo. E, pessoal, isso aqui, se eu não estou enganado, é a tela do Figma. Quando vocês fizerem o seu protótipo, o protótipo que vocês fizerem aí para o mobile, ele já vai mostrar aí um dispositivo mobile e vocês irão interagir desse mesmo jeito, para simular que de fato aí é o seu produto final. Então, a visão aí do seu protótipo, a parte executável, assim, digamos, é exatamente o que está evidenciado aí nesse vídeo, certo? Aí, se vocês notarem, ó, o designer ele colocou o teclado, está imaginando como ficaria essas informações, tal, e interagindo aí com esse menuzinho e por aí vai, beleza? Ok, então é isso, ó, nosso protótipo de alta fidelidade são coisas exatamente nesse sentido. E aí vocês têm como colocar exatamente tudo isso. Cores, interface, essa lista arrastável, isso também é possível de se fazer, algo bem massa. Ó, o botão. E vejam só, deixa eu até voltar aqui rapidinho. Olha só, quando ele clica
Aqui, deixa eu botar aqui 10 segundinhos. Olha só, quando ele clica aqui no botão adicionar o carrinho, ó, quando ele clica nesse botão, olha o que acontece. Ele clica nesse botão, vai ser redirecionado para outra tela. É isso que vocês verão. Então, todas essas telas são telas desenhadas. A interação entre elas ocorre através do clique em uma parte específica aí do seu protótipo. Então, qualquer parte que você especificar um clique, uma área clicável, vai redirecionar para uma outra tela. E é isso que causa essa sensação aí de interatividade. No Figma dá para fazer rolagem? Dá para fazer sim. O Manuel até confirmou. Dá para vocês fazerem tudo que está aqui. Isso aqui, se eu não estou enganado, foi feito no Figma. É que eu não estou lembrado dessa tela de apresentação, mas estou enganado quando você vai apresentar o seu software, ele mostra exatamente desse jeito. Se não for no Figma, em outra aplicação aí que eu já vi, mas eu tenho quase certeza de que é no Figma. Só não confirmo porque me surgiu essa dúvida, certo? Porque eu uso outra aplicação, o Adobe XD, aí eu fiquei um pouquinho na dúvida, certo? Só não sei se dá para fazer as mesmas animações que dá no XD. De fato, as aplicações elas têm certas limitações e é o que torna elas tão diferentes, certo? Beleza, então, pessoal, é isso que é o nosso protótipo de alta fidelidade. É isso aqui o que vocês farão no final da disciplina. Beleza? E aí, eu tenho falado aqui, já para encerrar essa aula, só mais 5 minutinhos, pessoal. Tenho falado aqui ao Torto e ao Léo sobre os protótipos, citei vários exemplos. Falei sobre algumas ferramentas que vocês utilizarão, podem utilizar, na verdade, Adobe XD e Figma, mas nós não temos só essas duas. Temos uma infinidade aí de ferramentas para se utilizar na tarefa de se criar protótipos, e aí eu trago aqui algumas sugestões para que vocês escolham a que vocês acharem mais interessante e possam criar os vossos trabalhos em cima delas, beleza? Então, só mostrando aqui algumas mais comuns para vocês. A primeira delas, a primitiva, é o papel. Por incrível que pareça, o papel é a ferramenta, eu diria, mais importante para se criar o nosso protótipo, porque é de onde a gente começa. Tal qual vocês farão nesse milestone, vocês começarão a prototipação através do lápis e papel. Vão pegar um papel, uma folha 4, vão começar a desenhar aí a interface de vocês. E aí a maneira mais rápida, barata, fácil de se criar o protótipo, estimula a criatividade e a colaboração, certo? E é utilizado para se criar os nossos protótipos de baixa fidelidade. Então, papel é a matéria-prima, assim, digamos, do nosso protótipo de baixa fidelidade. E aqui eu trago imagem só para vocês verem outro exemplo aí de um protótipo de baixa fidelidade. Aqui é algo já bem elaborado, mais colorido, mais bonitinho. Se alguém fizer dessa forma, tá massa também. Se fizer na forma dos exemplos anteriores, também tá massa. O que importa é tornar compreensível esse seu rabisco, essa sua idealização no papel da sua interface. Beleza? Segundo exemplo, nós temos o Azure. O Azure também é bem popular entre os profissionais do X, é um dos softwares mais conhecidos, certo? E aí vocês podem também trabalhar em cima dele. Entretanto, ele é uma ferramenta paga, ele oferece assim um teste de 30 dias, beleza? Mas para quem quiser trabalhar, eu não sei se eles oferecem licença para estudantes, mas para quem quiser conhecer, ou no futuro, para quem se deparar aí com o Azure, a minha empresa utiliza o Azure, beleza, então você já sabe aí que nós temos também essa ferramenta de prototipação, certo? Outra delas é o InVision App, e ele é bem fácil de utilizar, ele é bem interessante porque pode ser integrado com o Photoshop e o SketchUp, e aí o Photoshop, principalmente, como eu tinha dito alguns momentos atrás, foi o que fez surgir, na verdade, era o software utilizado para se criar os nossos protótipos. Os designers, eles começavam a imaginar uma interface lá no Photoshop e ficava adicionando elementos, cores, imagens, enfim, sabe que o Photoshop permite fazer tudo isso. Então, o InVision App foi criado em cima dessa característica. Então, por isso que ele pode ser integrado com o Photoshop, o SketchUp também, que é outro software destinado a isso. Beleza? E aí tá aqui o print dele, tá até aqui o link, eu esqueci de enfatizar, vou disponibilizar esse material, tá até aqui o link aqui abaixo, certo? Para que vocês vejam
para que vocês possam acessar essa aplicação. Não lembro se ele é pago, se é grátis, se oferece um teste, enfim, porque eu não cheguei a utilizar, estou só trazendo aqui, enfatizando essa funcionalidade, essa integração, na verdade, que eles têm com o Photoshop. Essa aqui eu não cheguei a utilizar, mas também é bem conhecida, muita gente aí já utilizou e é bem popular, beleza? Aqui está dizendo para se inscrever grátis, de fato, ó, sign up free. Mas eu não sei se após você fazer o seu cadastro, porque o cadastro é grátis. Mas não sei se para você utilizar a aplicação é essa. Aqui também é outra estratégia suja que muitas aplicações utilizam de enfatizar que, cadastre-se grátis. E você faz o cadastro grátis, mas quando vai usar a aplicação, ela é paga, certo? Então fica essa minha dúvida. E aí eu não sei responder porque eu não usei o InVision, mas eu estou só enfatizando que é outra aplicação bem conhecida, bem popular, e enfatizando a sua integração com o Photoshop. Marvel App eu já utilizei, ela sim é grátis, pelo menos na época que eu utilizei. Quando eu paguei essa disciplina pela primeira vez, eu fiz o meu protótipo no Marvel. Naquela época era de graça. Era de graça. Hoje em dia eu não sei, mas espero que continue, porque eu não vi, não fui vê-la novamente, certo? Então tá aqui, ó, o Marvel App. De fato, na época quando eu me cadastrei, tá aqui, ó, cadastre-se grátis. Eu me cadastrei de graça e consegui utilizar a aplicação de graça, mas ela tinha algumas limitações, certo? A limitação, se eu não estou enganado, acho que você podia ter até 2 projetos ou um projeto só, prototipado. Você podia criar várias interfaces, mas o protótipo, que é a interação, certo? Você só pode dar a um projeto por si só. Acho que você também só podia criar um link acessível. Outra coisa, pessoal, olha só. Quando vocês forem criar os seus protótipos, essas aplicações Marvel, Figma, Adobe XD, elas geram um link em que qualquer pessoa pode acessar. E o interessante é, eu criei aqui um protótipo que vai ser validado, um protótipo mobile. Passa o link para o seu amiguinho acessa pelo celular esse link e através desse link, através do celular, já interage com a sua aplicação. Isso eu acho fenomenal. É algo muito, 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 muito legal e que vocês verão quando a gente já colocar a mão na massa, certo? Então a gente tem a possibilidade de criar aplicações aí no Marvel e dar vida a ela, assim, digamos, disponibilizá-las em algum link na internet para que qualquer pessoa com esse link possa acessar, beleza? É isso, e é bom para testes, de fato, é bom para testes. Quando vocês forem testar as suas aplicações, que é a parte final aqui da nossa disciplina, então vocês irão selecionar algumas pessoas, e aí, como estamos todos distantes, época de pandemia, então vocês irão passar o link aí para os seus amiguinhos, para as pessoas que vocês chamaram para o teste, essas pessoas interagem e aí você coleta os resultados dessa interação, certo? Aqui eu utilizei aqui para o meu TCC, certo? Tem um pouquinho de experiência com ela, tem um pouquinho não, tem experiência com ela, que é o Adobe XD. O Adobe XD, diferente das outras, que até agora eram aplicações online, ela é uma aplicação desktop, faz parte aí dos produtos da Adobe, certo? O Adobe Reader, o Adobe... não lembro os outros programas, mas nós temos vários produtos aí da Adobe que estão meio que integralizados em um produto só. Então, o Adobe XD é como se fosse uma ramificação de todo esse produto maior. É porque eu não lembro o nome, mas é alguma coisa Adobe, sei lá o que, Adobe GC, enfim, não lembro. Mas eu sei que o Adobe XD é uma ramificação desse produto maior que a Adobe oferece, e aí ele é uma ferramenta desktop. E o interessante é que, pelo menos no Adobe, eu não vou enfatizar nas outras, mas no Adobe, ele permite que a sua aplicação forneça dados CSS, certo? É muito interessante porque os dados CSS, essas informações, os dados é o código CSS, perdão, minha mente aqui deu uma bugada. O código CSS é algo que vai ser utilizado pelos programadores front-end quando for dar vida à sua aplicação. Então é muito massa porque você faz toda a prototipação, você valida o seu protótipo e quando for repassá-la aí para os programadores front-end, você já repassa também o código CSS. Então isso já é uma grande mão na roda, já facilita bastante e já garante aí que a sua aplicação, que o seu protótipo, na verdade, fique bem fiel ao produto final. Beleza? Então tá só aqui, coloquei só o site do Adobe, era para ter colocado um print do software, mas enfim, então para quem quiser obter, para quem quiser baixar, tá aqui o link, certo? Por mais que esteja aqui, ó, compre agora o Adobe XD, é grátis.
é grátis, só que é grátis também de uma maneira limitada, você só pode ter uma aplicação ou é duas, eu acho que é duas. Não, você só pode ter uma. Só pode ter uma aplicação publicada. Então, você pode fazer vários projetos, pode fazer várias interfaces, mas só pode ter uma aplicação publicada. Ou seja, você só pode criar um link por vez. Beleza? Outro aí conhecido é o wireframe.cc, que é uma ferramenta rápida e ágil para criar protótipos de média fidelidade que eu mostrei até agora. Eram só voltados para protótipos de alta. Então, se você quer criar protótipo de média, então você tem aí o wireframe.cc, certo? Até que o link, a interface dele é toda em preto e branco, bem similar aos nossos protótipos de média fidelidade. Ele tem todos esses quadradinhos para ajudar você a rearranjar os elementos na interface. Enfim, então, para quem quiser fazer um protótipo de média fidelidade, está aqui a sugestão desse software, certo? Outra aí, bem popular, e eu tenho quase certeza que é o que vai ser utilizado na parte prática com vocês, certo? Que é o Figma. Então, na verdade, é o que eu vou utilizar porque ele não exige a instalação tal qual o Adobe XD. O Adobe XD é um pouquinho mais pesado, pode ser que alguém aí tenha problemas na máquina. Então, esse aqui é o que a gente vai utilizar na nossa disciplina, certo? Que é o Figma. E o Figma é bem interessante porque muitas empresas utilizam ele justamente por ser uma plataforma online e colaborativa. Ou seja, digamos que o Flávio e a Manuel estão trabalhando no mesmo projeto. O Flávio está na cidade dele, a Manuel está na cidade dele. Opa, calma aí, como é que os dois vão trabalhar juntos para criar o mesmo protótipo? Vão utilizar o Figma, porque com o Figma é uma ferramenta colaborativa, então eles vão conseguir trabalhar em conjunto na mesma interface. Então, eles estão lá trabalhando, então vai aparecer o ícone lá do Flávio, a setinha do mouse dele, vai aparecer a setinha do mouse do Emanuel, e os dois vão conseguir estar criando o protótipo em conjunto, certo? Pronto, o defeito eu não sei português, mas isso aí é o de menos, beleza? Então é muito utilizada, bem popular, colaborativa e muito interessante. A maioria das empresas sugere ela. Então, olha só, pessoal, isso aqui o que é um protótipo. Veja só que nós temos várias telas e ao se clicar nessa aqui, redireciona para essa, ao clicar nessa, redireciona para essa e por aí vai, certo? Então, é isso aqui o que vocês irão trabalhar. Eu vou mostrar para vocês essa interface aí no futuro, interface aqui do Figma, beleza? Então, é bem interessante porque também permite trabalhar em conjunto e, enfim, beleza? Então, tá até que o Figma já cria conta, já passem a utilizá-la, já veja alguns tutoriais para quem já quiser ir se adiantando, porque isso aqui que a gente vai adotar na nossa disciplina. Certo? Beleza. Outra ferramenta aí é o Framer, que é utilizado pelo Facebook, tem integrações com o SketchUp, então trago aqui outra sugestão para vocês, para quem quiser fazer uso de uma ferramenta diferente, licenciada aí pelo Facebook. Temos o Balsamiq, que permite a criação dos nossos wireframes, então ele já tem aqui uma visão bem limitada, bem preto e branco, mas voltada aí para a parte dos nossos protótipos de média fidelidade. Certo? E pronto, isso, essa aqui era o que encerrava. Então, eu trouxe aí, certo? Várias sugestões para vocês de softwares, falei sobre o que vai ser utilizado, recomendei fortemente que utilizem o Figma, que é o mais popular, mais conhecido, colaborativo, não é pesado, é online, certo? Então, fica aí a sugestão. Então, vocês viram várias ferramentas, escolha a que vocês mais se agradaram, mas fiquem aí com a minha sugestão de utilizarem o Figma pela sua popularidade e por todas as funcionalidades aí que o Figma apresenta, certo? Então, pessoal, agora sim, enfim, como conclusões dessa aula, que se estendeu um pouquinho, vimos a importância da prototipação, que é o termo-chave aqui da nossa disciplina. Falamos sobre os tipos de protótipo, média, baixa, média e alta fidelidade, e eu finalizei mostrando várias ferramentas para vocês criarem os vossos protótipos, beleza? Então, era isso aqui, o que eu tinha preparado para vocês, está aqui todas as referências que eu utilizei, inclusive até o meu TCC, que foi com temática dessa área, eu peguei muita coisa que tinha lá, também incorporei aqui nessa aula, e é isso.
beleza? Então, eu agradeço aí, pessoal, pela atenção, agradeço pela interação. Aguardo aí as orientações do próximo Milestone lá no Cigarro, vou cadastrar aí para vocês, mas já sai, conforme eu já enfatizei, é um protótipo de baixa fidelidade, vocês vão gravar a interação e vão lá subir para mim para que eu possa ver, beleza? Então, pessoal, obrigado aí pela atenção, valeu, Flávio, aí, pelo elogio, valeu, Manuel, também pelo elogio, que bom que vocês gostaram, acharam a aula massa demais, e aí, essa aula aqui era o ápice, digamos assim, dessa disciplina. Então, estava ansioso para que esse momento chegasse. O Bruno também gostou, a Natália, massa. E aí, o prazo, eu vou dar um prazo bem confortável, não se preocupe, certo? Vai ser tudo. Pronto, vocês estão falando que tem muitas atividades, beleza. Então, pode deixar que eu dou um pouquinho mais de prazo aí para vocês trabalharem tranquilo e relaxarem fazendo os desenhos aí das vossas interfaces, beleza? Então é isso, pessoal. Agradeço aí a todos pela atenção e a gente se encontra na próxima semana. Valeu, até mais, um abraço, tchau, tchau. Valeu.